cara do Nordeste. Bom dia, Nordeste. Tom Barros. Verdinha FM, são 5h41, 5h41. Diário do Interior. Vandenberg, Belém. Um grupo formado por familiares, amigos e moradores auxiliaram no projeto de revitalização da Praça Cristino Pessoa, na cidade de Senador Pompeu. Vandenberg, Belém, bom dia! Bom dia, Tom. Bom dia você que acompanha pela Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, Tom. Praça Cristina Pessoa, uma educadora, saudosa memória lá de Senador Pompeu, que ela recebeu essa homenagem, né, nessa praça. E essa praça está sendo transformada em um verdadeiro, digamos assim, exemplo, porque lá nesse local, através do filho dela, o Saraiva Júnior, também com a parceria de outros amigos, familiares e também da iniciativa privada, também de instituições de ensino, eles estão conseguindo mudar esse espaço, que antes era uma praça, de certa forma, assim, digamos, comum, né? Sem bancos, sem muitas plantas nativas, principalmente, só aquela ornamentação básica, digamos assim. Essa praça ela recebeu bancos, recebeu também mesas para aquela conversa ali entre amigos, até mesmo um jogo de dama, um jogo de xadrez entre a criançada, a juventude. Fora isso, também outros espaços, entre esses o principal é a revitalização e a ornamentação com plantas nativas, também da nossa caatinga, e também transformando o espaço em um ambiente, um microclima, na verdade, lá um ambiente bem diferenciado, com muito verde, e que a gente até sentiu lá essa sensação térmica bem diferente e agradável, estando lá na Praça Cristina Paiva, praça essa que fica ali bem próximo ao centro da cidade, ali próximo à estação ferroviária, próximo à Igreja Matriz também. Nós conversamos com Walter Clides Pires, ele que é advogado, e também com o professor Thales Gomes, além também que eles falam sobre esse projeto, né, da importância desse projeto que foi iniciado pelo Saraiva Júnior dentro dessa revitalização desse espaço, e a ideia é que se multiplique cada vez mais espaços como esses lá na cidade de Senador Pompeu. Vamos acompanhar o que eles falam sobre essa praça, a Cristina Paiva, lá no centro da cidade. Primeiro, a importância cultural. Ela nasce do pensamento e da ideia do nosso querido amigo Júnior Saraiva, né? Que é uma praça que é em homenagem à mãe dele, né? Que era uma escritora, professora, musicista, pintora, e a partir daí ele transformou nesse espaço num ambiente de literatura, de convívio social e também, principalmente, de conscientização ambiental, na medida em que as árvores que estão aqui ao derredor e que compõem a praça são árvores nativas, né? Ele prestigia os escritores, os artistas plásticos que aqui frequentam, prestigiam justamente a natureza e o amor pela literatura. E cada banco desse retrata, homenageia um escritor local, um artista local, né? Então é com esse bom grado que a gente encontra nesse espaço um local de acolhimento. Daí a importância dele para a comunidade, para sempre rememorizar aqueles escritores, poetas que um dia passaram por aqui, que deixaram sua marca histórica, mas também aqueles que estão hoje vigentes, aqueles que vivenciam conosco na comunidade. Um espaço de memórias, né? De memórias, de preservação, de celebração ambiental também, né? De celebração da vida na hora em que a gente traz escritores para lançarmos livros. E o Júnior Saraiva é um dos grandes mentores, assim como o Thales e outros companheiros que convivem conosco aqui em Senador Pompeu. A Praça Cristina Pessoa era uma praça semelhante às que existe na cidade, né? Abandonada pelo poder público, sem pessoas frequentando, aproveitando o espaço da praça, né? E aí, por uma iniciativa de um cidadão, né, o Dr. Júnior Saraiva, né, que é filho da Cristina Pessoa, que leva o nome da praça, ele resolveu, né, fazer uma campanha junto com a sociedade, e aí cada cidadão adotou um banco da praça, né,
E cada banco da praça que foi doado por esses cidadãos leva o nome de um escritor ou de um artista da cidade. E aí a praça começou a ganhar vida. Depois disso, foi feito, organizado, né, pensado também pelo Dr. Júnior Saraiva, a urbanização da praça, né? Houve a questão do plantio das árvores. O Júnior ele tentou, né, trazer plantas nativas, né, da Caatinga. Nós temos aqui uma diversidade muito rica de plantas, de árvores nativas, né? E aí, claro, com o tempo, porque a natureza tem seu tempo também, né? Essa praça hoje é o que é, né? Um espaço verde da cidade, onde depois da revitalização dessa praça, ela ganhou adesão da sociedade. Aqui, né, eu sou presidente da Academia de Letras da cidade. A gente faz aqui o lançamento dos livros, dos autores, tiveram vários lançamentos de livros. Eu lancei meu livro aqui, a professora Dourinha lançou o livro aqui, o Júnior Saraiva lançou o livro aqui, então vários autores fizeram o lançamento dos seus livros nessa praça, né? Porque se você olhar os bancos da praça, tem muito escritor da terra, né, que leva o nome dos bancos. Inclusive, o banco que a faculdade do qual eu faço parte, ela fez a doação, é o Moreira Campos. A Moreira Campos é nascida aqui em Senador Pompeu, né? E aí também, quando essa praça ela ganhou vida também como um sinal de resistência à questão do meio ambiente, tanto que nós já realizamos 2 edições do Dia da Árvore, né? A primeira edição, nós trouxemos os alunos das escolas da rede pública para conhecer aqui a importância da preservação das árvores, como muda o clima. A cidade é muito quente, né? Mas se você for numa praça que não é arborizada, você vai ver a diferença. O clima aqui já é muito melhor. A praça, eu acho que a essência da praça é aquele local de encontro, onde as pessoas sentam para conversar, para dialogar, né? E as praças estão perdendo um pouco esse sentido, ou devido à questão da violência, até da mudança de ideia do que seria uma praça, né? Aqui em Senador Pompeu, a gente vê as praças, uma praça que não tem um banco, uma praça que não tem uma árvore, né? É só concreto, né? Então, assim, a Praça Cristina Pessoa até esse símbolo de resistência, né? Do que essa concepção do que é praça, desse espaço onde você pode sentar com sua família, você pode vir com sua namorada, você pode vir com um amigo para conversar, com o filho poder brincar, né? É o que a gente está perdendo. Mas se você dá uma volta aqui na cidade, a maioria das praças elas foram transformadas ou naquelas academias de saúde, derrubaram tudo, botaram uma academia, um concreto no chão e academia, e um playground para criança. Então, sem nenhum banco, e sem árvore, né? O que torna o clima, o que torna nosso meio, né, nosso habitat muito mais difícil. Já o ambiente urbano, naturalmente, é um ambiente muito complicado. Se a gente vê essa questão da mudança climática, né, esse aquecimento que as cidades têm, é concreto, é asfalto, né? E uma praça como essa, ela quebra também essa visão cinza, né? E você vê essa ilha verde aqui no meio da cidade. No final dessas ações que a gente faz aqui na praça, do Dia da Árvore, a gente dá uma muda, né, para o aluno, monitora, vai lá, acompanha essa muda, como é que está o crescimento, dá uma muda para a escola, para que a escola possa plantar lá no local adequado, né? Tudo isso iniciou que o pontapé foi essa praça, Praça Cristina Pessoa, que leva o nome de uma grande educadora, então nada melhor do que usar esse espaço para fazer educação ambiental. Pois é, quem é, né? Porque ela está sendo eternizada nesse espaço aqui. Tá. Cristina Pessoa foi uma grande educadora aqui de Senador Pompeu. Ela foi professora numa escola aqui próxima à praça, né, chamada Martins Escola, era uma escola estadual, Martins Rodrigues, né, que hoje funciona o EJA, o SEJA, na verdade, né? E Cristina Pessoa foi uma grande educadora e foi imortalizada aqui nessa praça, está sendo também, né, imortalizada com essas ações que o próprio filho, que é o Júnior Saraiva, desenvolve aqui na nossa cidade. E a praça ela é um lugar aberto, né? Agora o que a gente tem que trabalhar é a conscientização para preservar isso aqui, né?
Infelizmente nós não temos uma estrutura de vigia, isso não existe mais. Acho que a própria comunidade ao seu redor tem que abraçar a praça, tem que cuidar da praça, tem que preservar essa praça, né? Primeiro é importante. Pois é, importante essa ação aí, um exemplo, né, da Praça Cristina Pessoa, onde o Júnior Saraiva, na verdade, o filho dela, justamente com esses amigos e outras pessoas também, a própria instituição lá de ensino superior tem abraçado essa praça, que serve de exemplo para que outras pessoas também acabem também tomando essa iniciativa e revitalizando espaços como esses, porque, como o próprio Thales disse, infelizmente, né, as praças estão perdendo o sentido, né, de agregar ali, de ser a verdadeira rede social, né, de conversa ali entre as pessoas, entre os amigos, vizinhos. E esse exemplo aí dessa praça, principalmente também pela questão ambiental, onde lá diversas árvores nativas, né, da nossa caatinga estão presentes lá, e com certeza daqui a pouco elas estarão brotando sementes e serão espalhadas lá por Senador Pompeu. Esse é um dos objetivos, né, tornar a cidade também cada vez mais verde e florida diante, né, desse projeto aí bem interessante. Então, a gente volta com vocês aí no estúdio. Aliás, o meu querido amigo Vandenberg Belém, o Saraiva Júnior, que vocês chamam de Júnior Saraiva, não é? Ele é escritor, esteve na minha casa diversas vezes, é um amigo que eu tenho. Ele escreveu uma obra muito interessante para o nosso futebol, chamada Mozart, uma trajetória inquieta do futebol. Mozart foi um dos maiores ídolos do futebol cearense em todos os tempos, eu conheci. E o Saraiva Júnior, interessante, num dos últimos contatos que nós tivemos com Mozart, foi na minha casa, nós estávamos tomando suco de ginipapo, por aí você tira. Mozart gostava de suco de ginipapo. E o Saraiva Júnior esteve lá na minha casa e nós ali conversamos com o Mozartzinho. O Saraiva Júnior estava exatamente preparando esta obra que é muito importante para o futebol. Esta obra foi lançada em 2013. Saraiva Júnior, que é um intelectual, um homem que gosta muito. Parabéns é Praça Cristina Pessoa, que é a mãe dele, não é? De saudosa memória, e ele inclusive me ligou sobre essa praça, como era que ele estava pretendendo fazer, muito antes dessa reportagem que você está fazendo hoje com muita propriedade, ele já falava sobre isso. Pois bem, então, ele estava escrevendo, não chegou a concluir a obra do Pacuti, um outro livro que já saiu, então ele é um homem ligado a essa área, ele gosta de escrever, gosta muito de ler, é uma pessoa muito boa, Saraiva Júnior. Esse livro do Mozartzinho foi lançado em 2013. O Mozart morreu em 2009. Quando o livro foi lançado, o Mozart já havia morrido. Mas o Mozart teve diversos contatos com ele, muito. Eu mesmo tive diversos contatos com o Mozartzinho. Quero mandar daqui o meu abraço ao Saraiva Júnior, que vocês aí chamam de Júnior Saraiva, no contrário, né? Pois é. Inclusive, a gente conversando com o Júnior, né, com o Saraiva, é interessante também outros projetos, né, que ele tem, outras ações justamente voltadas para essa questão da literatura, né, da escrita em si, e também dessa parte ambiental, onde a gente vê a preocupação dele, diante principalmente desse segundo semestre do ano, onde a gente sabe que aqui nas regiões, próprio Sertão Central, ali onde está Senador Pompeu, outras cidades, aqui na região do Centro-Sul cearense também, a gente já visto muitas queimadas. Inclusive, quando eu fui até para Senador, né, Senador Pompeu, a gente vê muitas áreas devastadas por conta do fogo, e infelizmente também a gente sabe que são os agricultores já preparando roça, que a gente sabe que é proibido, está proibido por lei, justamente atear fogo, né, fazer broca, como é chamado, mas infelizmente a gente vê muitas áreas devastadas, e a ideia deles é essa, voltar, que as pessoas realmente cultivem plantas nativas, para que tenhamos um ambiente, um clima melhor e cada vez mais frio, né, principalmente quando a gente vê que as temperaturas estão elevando cada vez mais. E como o Thales disse, né, na cidade, quando o asfalto, o próprio concreto em si é bem mais quente, e a ideia desse projeto é amenizar melhorar, na verdade, esse clima, né, para que todos tenham um clima bem mais agradável, mais ameno, e que as praças se tornem aquele espaço, né, de conversa entre amigos, né, o bate-papo ali bem descontraído entre os vizinhos, e assim a gente muito interessante o projeto. Mesmo. Acho outra coisa interessante também a questão dos bancos, né? Porque nos bancos estão os nomes de pessoas, né? Cada banco tem um nome, não é verdade? Isso, os bancos eles foram doados, por exemplo, eu doei um banco, lá tem e eu quero adotar um escritor, seja da terra ou qualquer outro escritor, né? Escritor ou artista lá da cidade, e
do banco leva o nome daquele escritor. Entre esses, o próprio Moreira Campos, né? Valdeci Alves, que é um estudioso também lá de Senador Pompeu sobre a questão dos campos de concentração. O Adriano Bezerra também, inclusive a gente fez uma matéria com ele sobre o livro dele, né, dos campos de concentração também. E esses bancos, eles são comprados, doados para a praça e recebe o nome lá de um escritor, um artista da cidade, ou até mesmo, né, um artista que a pessoa queira homenagear. Bem interessante isso também, porque nessa praça tem os bancos mesmo, tem uma mesinha lá com os bancos de cimento, onde as pessoas também têm a oportunidade, né, de fazer um lanche da tarde, É de verdade. levar um xadrez, um dominó, para curtir nesse momento lá de conversa lá na Praça Cristina Pessoa. Fica lá no centro lá de Senador Pompeu. É verdade. Eu estou aqui com a fora que foto. é bem agradável lá. Muito agradável, muito parte agradável. que tem as árvores. Eu estou aqui com a foto do Saraiva Júnior, no dia que ele lançou o livro do Monzazinho. Eu não sei se a Beatriz pode colocar no ar, hein, a Beatriz? Ela está ali. Pronto, está aí. O Saraiva Júnior é esse aí, autor que idealizou essa praça aí do jeito que ela está, com o nome das pessoas, como acabou de citar aí o nosso querido Tajá, para deixar, entendeu? Então, o Saraiva Júnior, ele tem essas ideias, né? Ele tem essas ideias. E aqui está no dia que ele fez, aliás, foi um dia do lançamento do livro do Monzazinho. Monzazinho já não havia mais, já havia morrido. Monzazinho morreu em 2009, se não me falha a memória. E o lançamento foi em 2013. E aí tem uma foto, quem está acompanhando pela TV Diário, tem uma foto do Saraiva Júnior, exatamente com o livro do Mozart. Livro que alcançou grande repercussão nos meios esportivos, porque o Mozart foi um grande... Então eu quero abraçar aqui o Saraiva Júnior, parabenizar mesmo pela ideia, e parabenizar você, Vandenberg Belém, que concretizou, portanto, esta reportagem, trazendo a ideia dele para que outras pessoas possam seguir o seu exemplo em outras cidades, colocando aí, você faz a doação de um banco, coloca o nome de um escritor de sua preferência, não é? Eu vou doar um banco, vou colocar Vandenberg Belém, tá entendendo? É interessante porque a ideia pode ser multiplicada de outras formas, né? De outras formas. Uma cidade que tem muitos músicos, pode colocar lá, homenagear os músicos. Exatamente. Os historiadores, aquelas famílias, aquelas pessoas que fizeram e fazem parte do desenvolvimento da cidade. As ideias são muitas. O Saraiva Júnior, quando você fez a reportagem, não estava aí não, né? Não, ele estava em Fortaleza justamente no lançamento de um livro. Aí foi? Aí é o outro livro dele, tá certo, tem razão. Então fica o nosso abraço, portanto. Muito obrigado, Vandenberg Belém, pelo seu trabalho. Até amanhã. Aliás, amanhã você está de folga, domingo vai aproveitar. É justo, é muito justo. Segunda-feira a gente se encontra aqui no Bom Dia Nordeste, tá bom? Até segunda, Tom. Até segunda. Um abraço para você. Opa, rapaz, já são 5 horas e 59 minutos.